Então vamos lá para o nosso segundo assunto de sociologia, com o tema desigualdade social, professora Rita de Cássia. Desigualdade social. O que é desigualdade social e como ocorre a desigualdade social? Na verdade, chamamos de desigualdade social, né? Tudo aquilo que se refere à parte econômica, né? E como nós podemos observar, a desigualdade social, na verdade, ela está em todo o nosso mundo, em todo o nosso país. Então, quando nós falamos de desigualdade social, né, podemos dizer que essa desigualdade ela assume feições distintas porque são constituídas a partir de um conjunto de elementos como a parte econômica, parte política e cultural próprio de cada organização social. Então, a desigualdade ela se manifesta de um modo diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia e na Europa. Então, quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos falando de tudo aquilo, né, que envolve a questão da classe, seja ela mais rica, mais pobre, são as classes sociais mais elevadas. E aí a gente vai poder agora ver como é que ocorre ou como é que decorre essa desigualdade social. Então, essa desigualdade ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimento na área social, como educação e saúde. Então, dessa maneira, a maioria da população ela fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades. Então, quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos falando principalmente, né, dessa questão da classe social. Então, a desigualdade ela decorre principalmente da forma como é distribuída a renda e a questão da falta de investimento, né? Englobando aí a questão da saúde e principalmente da educação. Causas da desigualdade social, nós podemos ver aí, né? Algumas dessas causas, como a má distribuição de renda, a má administração dos recursos, a falta de investimento nas áreas sociais como cultura, saúde e educação. E, além do mais, a gente pode também estar colocando como uma dessas causas é a falta de oportunidade de emprego, a questão da corrupção, né? Que tudo isso vem causando, né, a questão da desigualdade social. E, além do mais, a gente pode estar observando, né, que a falta de estímulo para programas nas áreas socioculturais, da saúde e da educação, a falta de melhor distribuição de renda para que haja realmente uma igualdade entre pessoas, entre gêneros, entre raças. Então, a gente vê que um desses fatores que leva, né, a causa da desigualdade social é a questão da saúde, da educação, ou seja, falta, né, um melhor investimento dentro dessas áreas para que haja realmente uma igualdade entre todas. Quando nós falamos das consequências, né, da desigualdade social, nós estamos aqui citando que um dos 3 itens que leva às consequências dessa desigualdade social, né, são as mais graves, que nós chamamos de a pobreza, a miséria e a favelização. Então, dentro desses 3 itens, né, a desigualdade social também ela traz a questão da fome, da desnutrição e mortalidade infantil, o aumento das taxas de desemprego, grandes diferenças entre as classes sociais, né, a marginalização de parte da sociedade e atraso no progresso da economia do país, também o aumento dos índices de violência e criminalidade. Então, desde quando a pessoa não tenha, né, uma renda para que possa se sustentar, desde quando a pessoa não tenha, né, recursos, né, básicos para se ter uma necessidade mais adequada, a pessoa não tem educação, não tem saúde, né, de qualidade, isso tudo vem como consequência, né, dessa desigualdade existente no nosso Brasil, no nosso país. Então, a questão da desigualdade vem principalmente das classes sociais. E aí a gente pode estar dizendo que a desigualdade e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. Então a gente precisa estar observando essa questão
de como ocorre essa desigualdade social. Então, a desigualdade social também ela prejudica cidadãos de todas as faixas etárias, principalmente os jovens, né, de classe de baixa renda, que são impossibilitados, na verdade, de ascender socialmente pela falta de uma educação de qualidade, de melhores oportunidades no mercado de trabalho e de uma vida sadia e digna. Então, isso tudo, a desigualdade vem sendo colocada como fator principal, né? Aí a gente pode estar vendo que a falta de educação de qualidade, né? As melhores condições, né? Ou oportunidades de emprego no mercado vem causando uma vida não muito boa para essas pessoas que têm baixa renda. E aí a gente vai poder ver agora quais são esses tipos de desigualdade social. Aí a gente vai poder observar agora aqui. São 4 tipos. A econômica, nós temos aí a racial, nós temos a regional e nós temos também aí a desigualdade de gênero. Então, quando nós falamos, né, desses tipos de desigualdade, nós estamos observando que a desigualdade econômica nada mais é do que a desigualdade entre a distribuição de renda, ou seja, seria aquela má distribuição de renda econômica para as pessoas. Então, não existe uma parte igual para todo, mas sim uma falta de respeito, uma falta de ética ao ser distribuída essas rendas. E quando nós falamos dessa desigualdade racial, nós estamos falando da desigualdade, né, de oportunidade para as diferentes raças, como o negro, o branco, o amarelo ou o pardo. E a desigualdade regional, na verdade, é a disparidades entre as regiões, cidades e estados, ou seja, é a ligação entre estados, cidades, né, e todas as regiões. E a desigualdade de gênero, na verdade, é a diferença entre homens e mulheres, homossexuais e demais gêneros envolvidos nessa questão dos tipos de desigualdade. Então, quando nós falamos dessa questão da desigualdade, nós estamos falando também, né, da questão de raça, de gênero, de cor, dentro da nossa sociedade. Então, as consequências também ela pode ser observada no cotidiano causada pela desigualdade social. Quais são as consequências que nós observamos no dia a dia e que nós podemos denominar como desigualdade social? Fatores mais importantes é a fome, a educação precária, a pobreza, a desigualdade racial, o desemprego, a violência, a criminalidade, o próprio desemprego, né, e a falta de acesso a serviços públicos de qualidade. Então, isso aí vem afetando demais a nossa sociedade. Então, quando nós falamos também dessa questão da desigualdade social, nós estamos dizendo que a desigualdade social é qualquer forma de concentração de poder, seja ele econômico, político ou cultural, de uma classe social, né? No caso, sendo desprivilegiada desse poder. Então, quando nós falamos dessa desigualdade, nós estamos falando da concentração de poder econômico, político e cultural. Então, aqui está um pouquinho do nosso assunto, falando sobre a questão da desigualdade social no nosso Brasil, no nosso país, que ainda são fatores importantíssimos que precisa ser revisto.